Olá pessoal, eu sou a Suela e esta é a minha análise do filme Barbie no Lago dos Cisnes. Antes de começar, subscrevam o canal se gostam de filmes de animação e metam-se confortáveis porque vai ser um longo vídeo. Barbie em um Lago dos Cisnes é o terceiro filme da Barbie. Foi lançado no dia 30 de setembro de 2003 em cassete e DVD e estreou no Nickelodeon no dia 16 de novembro de 2004. Em Portugal, acho que não estreou no Nickelodeon, tendo ido diretamente para cassete e DVD. Eu ainda tenho o DVD e andei a revê-lo para este vídeo, mas não me lembro onde é que o pus. Por isso, eu queria mostrar-vos aqui o DVD. Vejam, tenho DVD. Tenho só de acreditar na minha palavra. O filme é uma adaptação do balé Lago dos Cisnes que contém músicas de Tchaikovsky. Ele também foi nomeado pelo DVD Exclusive Awards para o prémio Animated DVD Premiere Movie e em 2004 foi nomeado por Satellite Awards para o prémio Best Youth DVD. Finalmente, este é o segundo filme da Barbie inspirado em balé. Vamos começar com a nossa protagonista, a Odette. A Odette é a filha mais nova do padeiro da aldeia. Ela vive com o seu pai e com a sua irmã mais velha, a Maria. Ela é uma rapariga muito delicada, tímida e caseira, ao contrário da sua irmã. Os três vivem no reino do príncipe Daniel. Daniel vive no castelo com a sua mãe e sonha em viajar o mundo e viver muitas aventuras, mas a sua mãe está mais focada em que ele arranje uma esposa e diz que ele só pode ir concretizar os seus sonhos depois de lhe dar netos. A fada rainha vive na Floresta Encantada. Ela é prima do vilão da nossa história, o Rodrigo. Ele odeia desde o momento em que o seu próprio pai a escolheu para governar a Floresta Encantada em vez do seu próprio filho. A fada rainha governou pacificamente durante alguns anos até que Rodrigo voltou mais forte do que nunca e apoderou-se do seu cargo e transformou toda a gente que se opôs a ele em animais. A fada rainha conseguiu converter alguma da magia de Rodrigo, permitindo que as fadas e os duendes se transformassem em si próprios, mas só do pôr ao nascer do sol. Agora o Rodrigo governa a floresta, ficando cada vez mais forte sempre que transforma alguma pessoa em animal e mimando a sua filha Odile. Para além destas personagens ainda temos a Lila, uma unicórnia aventureira, temos Erasmus, um troll misterioso, e Carlita e Ivan, que juntamente com outras fadas e duendes foram transformados em animais pelo Rodrigo, no caso deles os dois, numa doninha e no ouriço cacheiro. Eles contam que estiveram uns tempos presos na casa do Rodrigo, mas que a Carlita conseguiu que eles escapassem com o seu mau cheiro. O filme começa com a Barbie num campo de férias. Ela parece ser uma monitora e está a verificar-se se as crianças estão a dormir. Ela vê que uma delas não está, a Shelley. Ela senta-se com ela na rua e tenta perceber o que é que a está a preocupar e ela diz que tem saudades de casa. Para animar, ela conta a história da Odette, uma menina que também pensava que não tinha coragem para fazer grandes coisas. A história da Odette começa num dia em que aparece um unicórnio na cidade. Homens estavam a persegui-lo e ela tinha medo que o magoassem. Mas o unicórnio é bastante inteligente e esquivou-se de todos os ataques. No entanto, uma corda ficou presa à volta do seu pescoço. E com medo que ela ficasse presa a algures e não conseguisse fugir, a Odette seguiu-a. A unicórnio levou-a até à cascata, onde, com o seu corno, ela abre uma passagem secreta. Esta passagem leva a Odette à Floresta Encantada. Lá, a unicórnio Lila revela que sabe falar. A Odette explica que só a queria ajudar e procura alguma coisa afiada para cortar a corda. Ela encontra um cristal e solta. Nesse momento, outros habitantes da Floresta Encantada revelam a sua presença, impressionados porque o que a Odette usara para cortar a corda é, na verdade, um cristal mágico, e a lenda diz que quem o conseguir retirar do seu lugar irá ser o salvador da floresta. Sem se aperceberem, os espiões do Rodrigo, um par de corvos, ouviram toda esta conversa e foram informá-lo.
Odete explica que tem de voltar para casa e que não os pode ajudar, e Lila oferece para a levar de volta. Quando começam a fazer o caminho até casa, Rodrigo encontra-as e transforma a Odete num cisne com a sua magia negra. A Fada Rainha vem no seu socorro e dá-lhe uma coroa com o cristal mágico e diz que o Rodrigo não a pode magoar enquanto ela usar aquela coroa. O Rodrigo ri-se dessa possibilidade e tenta matá-la, mas o poder do cristal revela-se e protege-a. O Rodrigo desiste por agora e a Odete não pode voltar a casa transformada em cisne. A Fada Rainha consegue reverter parte do feitiço e a Odete então é humana desde o pôr do sol ao nascer do sol. Com isto, Odete muda de ideias e está determinada em quebrar o feitiço. A Fada Rainha explica que o livro do saber explica como ela o pode derrotar e é guardado por um troll chamado Erasmus, e o livro apenas abre-se ao portador do cristal. Assim, Lila e Odete partem em busca do livro. As duas entram na casa de Erasmus usando uma folha especial que a fada lhes deu. Com medo, pois a Lila disse que os trolls gostam de comer carne humana, elas entram cautelosamente. Elas entram numa sala cheia de livros e veem uma sombra gigante. Elas explicam o que estão ali a fazer e ele não parece contente com a sua presença. Odete mostra-lhe a folha que a Fada Rainha lhes deu e a sombra revela-se como um troll baixinho e fofinho. Erasmus fica contentíssimo por ter visitas e serve-lhes comida questionável. Ele começa a procurar o livro, mas aquilo está uma grande confusão e elas oferecem-se para ajudar a procurar. Entretanto, Rodrigo está em casa com a sua filha a pensar numa maneira de derrotar a Odete quando, acidentalmente, Odile lhe dá a ideia de usar um humano. Como ela foi transformada em cisne, Odete agora é uma criatura da Floresta Encantada e os humanos com as suas armas são perigosos. Ele põe mãos à obra e atrai o príncipe Daniel com a sua forma de falcão até à Floresta Encantada. É o final do dia e a Odete está no lago a descansar porque tiveram a noite toda à procura do livro sem resultados. Nesse momento o Rodrigo começa a persegui-la, fazendo com que ela levante voo, e o príncipe Daniel segue os dois pássaros com o seu arco e flecha, fixando-se no cisne. No entanto, ele não dispara porque ele acha que o cisne é bonito. Odete pousa e o sol põe-se. Ela transforma-se em humana e Daniel fica cheio de questões. Ela explica-lhe a situação e Rodrigo confronta-os. Daniela percebe-se que Rodrigo usara-o para tentar matá-la e Rodrigo diz que ele agora é inútil e tenta matá-lo, mas Odete com o cristal consegue protegê-los aos dois. Rodrigo prepara-se para atacar novamente, mas ouve Odile aos gritos por socorro. Ele deixa-os e vai à sua procura, encontrando-a a ser intoxicada com o cheiro de 3 doninhas, e isso faz com que eles voltem para casa. Odete e Daniel passeiam pela floresta durante a noite, jantam e têm uma sessão de balé, porque isto ainda é um filme de balé, mas esta é a primeira cena de balé que nós temos. Amanhece e Daniel pede que ela venha com ele para o castelo para ele a conseguir proteger. E Odete explica que não pode deixar os seres da floresta para trás. Ele declara que então irá trazer os seus homens para lutar contra o Rodrigo e Odete diz-lhe que não vale a pena, que ele só irá pôr os seus homens em perigo. Odete diz que a única coisa que ele pode fazer é encontrar a sua família e dizer-lhes que ela está bem. Nesse momento, o sol nasce e Odete volta a ser um cisne. Ela insiste com Daniel para ele ir, para que Rodrigo não volte e não o magoe, e ele diz que só se vai embora se ela aceitar ir ao baile que a sua mãe está a planear para a noite seguinte, e ela promete. Erasmus encontra os outros já de noite, todo contente por ter encontrado o livro, e este revela a maneira de derrotar o Rodrigo. O livro explica que o portador do cristal irá viver um amor verdadeiro e que a única maneira do cristal perder os seus poderes é se o seu verdadeiro amor declarar o seu amor por outra pessoa. Eles acham então que, quando o príncipe a vir no seu baile, ele vai declarar o seu amor por ela e vai salvá-los a todos. Os novos amigos de Odete juntam-se para a ensinar a dançar para o baile, mas enquanto eles dançam, Rodrigo sobrevoa e rapta Erasmus, que
tinha o livro na mão e a fada rainha não o consegue proteger porque o sol está a nascer e os seus poderes enfraquecem. Com o livro nas suas mãos, Rodrigo traça um plano: levar a sua filha Odile até ao baile e disfarçá-la de Odete usando um colar mágico que faz com que o príncipe Daniel veja o seu verdadeiro amor quando olha para a Odile. Entretanto, Odete e as outras criaturas da floresta vão em auxílio de Erasmus, que é transformado numa minhoca, e conseguem resgatá-lo. Erasmus conta acerca do plano de Rodrigo e Odete quer ir imediatamente para o castelo, mas ainda não é de noite e eles têm medo que algum caçador a magoe, mas ela não tem outra hipótese. Só quando Daniel vir o cisne é que ele vai perceber que aquela não é a verdadeira Odete. Odile e Rodrigo chegam ao baile e Daniel, completamente apaixonado, não nota em nada de estranho. Odete tenta entrar pelas janelas no castelo, mas Rodrigo fecha-as com a sua magia. Quando a dança de Odile e Daniel acaba, Daniel pede-a em casamento e declara o seu amor, o que faz com que o cristal perda os seus poderes e Odete desmaia. Odile e Rodrigo revelam as suas verdadeiras identidades e saem do castelo, encontrando Odete desmaiada e tiram-lhe a coroa. No entanto, Daniel não desiste e segue-os para enfrentar o Rodrigo. Rodrigo tenta enfeitiçar Daniel, mas ele esquiva-se e o feitiço bate na Odile, que é transformada em porco. Isto dá tempo aos seus amigos mágicos para chegarem ao castelo e resgatarem Odete. Rodrigo fica dividido se deve quebrar o feitiço da filha ou persegui-los e acaba por perseguir a Odete. Eles conseguem entrar na Floresta Encantada, onde acabam por despenhar a carruagem voadora. A fada rainha diz ao Rodrigo para deixar a Odete porque ele sempre quis foi lutar era com ela, e ele concorda e transforma-a num rato. Lila e Ivan tentam lutar, mas não estão à altura do feiticeiro. Daniel vem ao auxílio da Odete e Rodrigo tenta matá-lo. Odete ganha os seus sentidos e tenta socorrer Daniel, e Rodrigo acerta nos dois de uma vez. O cristal começa a brilhar e acaba por destruir o Rodrigo. A sua magia negra começa imediatamente a ser revertida e a floresta torna-se novamente saudável e as pessoas que tinham sido transformadas em animais voltam à sua forma original. Odete e Daniel acordam e Daniel pede-a em casamento. A história acaba com uma festa na Floresta Encantada e o filme acaba com a Shelley a ir para a cama. Esta é a secção do vídeo onde eu sou demasiado picuinhas e analiso com demasiado detalhe um filme que é feito para vender bonecas. Eu não percebi porque é que eles estão todos reunidos a rirem-se dele. Porque houve muita gente que estava atrás do unicórnio e ninguém o conseguiu apanhar. Ele foi o único e depois ele fugiu. Estamos aqui, Odete. Viemos assim que soubemos. Viemos assim que soubemos, mas só te vejo a ti. 2, acabou mesmo de acontecer. Como é que tu já estás aqui? Como é que tu soubeste? Com muitas questões. E agora tenho de quebrar o feitiço do Rodrigo. Mas como? Ora! Estou a ver que a fada rainha ainda tem alguns poderes. Achei piada que o Rodrigo deu tempo à Odete para contar tudo o que se passou e só depois é que foi tentar atacá-los. Esta fada, arrepiante. Este sorriso é horrendo. Eu estava a pensar, há várias ocasiões em que a Carlita diz ao Ivan que ele pica. Mas as coisas que parece picar nele é tipo roupa. Então porquê é que ele não atira? Odete! Já chegou! Majestade, Ainda bem que vieste. não podíamos faltar. Queres vir dançar? Eu tenho tantas perguntas acerca desta cena. 1. Ele não vê que está de dia, então não pode ser ela. 2. Ele não sabe que ela não está com a família.
Há uma cena antes, porque Odette lhe pede para dizer à família que ela está bem. E o Daniel vai até à aldeia e alguém informa-o que a família dela não está na aldeia e ele diz que quando eles voltarem, para dizerem para eles irem imediatamente ao castelo falar com ele. Será que nada na cabeça dele fez 1 mais 1? Ele está assim tão cego por causa de uma gaja gira. Outra cena que não fica esclarecida é o colar. Isto está bué confuso. O colar faz com que o Daniel veja o seu verdadeiro amor, mas a rainha não sabe quem é. Então ela vê a Odette ou a Odile. E toda a gente que está ali vê a Odette ou a Odile. E o Rodrigo. Ou vê o Rodrigo disfarçado. Porque há uma cena em que a rainha está a falar com o Rodrigo e o Rodrigo aparece na sua forma normal a falar com a rainha. E ele também teve de se disfarçar especificamente para os olhos do Daniel porque o Daniel sabe quem é o Rodrigo. E qual foi o critério do disfarce dele então? Porque parece que ele só está disfarçado para o Daniel. Porque a rainha vê o Rodrigo como ele é realmente. E nessa cena também, onde os pais estão a falar e o Rodrigo está na sua forma normal, eles veem a Odette. Por isso a rainha vê a Odette ou a Odile. Como é que ela era capaz de ver a Odette se ela não sabe quem é a Odette? E quando a Odile se transforma em Odile no final da cena, a multidão faz... Mas eles supostamente estavam sempre a ver a Odile, ou não? Isto é bué confuso. A premise é bué boa, mas a execução não foi assim tão boa. Porque quando nós começamos a pensar, não faz sentido. No entanto, a cena é bué boa, só que depois quando começas a pensar, não é, porque não faz sentido. A Odette ser super dramática e desmaiar quando ouve o Daniel a declarar o seu amor a outra, quando ela sabe que ele está a ser enganado, é hilariante. Like, girl. A cena da carruagem adulta é irritante. Não tem casa, não tem cabana, não tem nada. E de repente aparecem aqui numa carruagem toda XPTO. De que deve ter sido a magia da fada rainha. Mas ela também não... Porque é que ela nunca fez tipo abrigos, casas, qualquer coisa para eles viverem? Estão sempre ali um bocado meio desterrados no meio da floresta. No fim do filme está lá toda a gente a festejar. E está o pai da Odette, mas não há a irmã. O que é que aconteceu à irmã? A irmã tinha bué aura, deixou bué aura e depois desapareceu do filme. Para além do filme se chamar Lago dos Cisnes, a Odette pergunta ao Daniel se ele quer ir ver o Lago dos Cisnes, mas o único cisne que vemos todo o filme é ela. Aliás, há um outro cisne que é esta personagem, mas eu só descobri que isto é um cisne depois quando andei a pesquisar para fazer este vídeo. Porque isto para mim era tipo... um ganso. Oh. Eu entendo a visão, que é tipo... ele é bebê e os cisnes quando são pequeninos são tipo escuros. No entanto, não sei. Continua só a haver 2 cisnes. Chama-se Lago dos Cisnes, com 2 cisnes. Primeiramente, eu adorava os vestidos deste filme, ao ponto que foi o meu bolo de aniversário quando eu fiz 4 anos. Está aqui o bolo. Não super bem feito, mas para eu com 4 anos, fiquei com os miolos estourados. Por isso, este ranking é super importante para mim. Não há um único mau vestido neste filme dela. They absolutely hate. Em último lugar, temos o vestido cor-de-rosa que ela usou para dançar com o Daniel pela primeira vez na floresta. Acho que o decote e o topo das mangas não lhe fica tão bem, mas acho que o choker fica bué fixe. Em terceiro lugar, temos o vestido original dela, simples, prático e calha perfeitamente. Em segundo lugar, eu juntei o vestido normal e a sua versão de balé, porque eles são iguais. Um é apenas mais curto. Este vestido é perfeito, perfeito. As penas a representar o cisne, as cores estão em harmonia, os brilhantes dão-lhe vida e este é, sem dúvida, o vestido deste filme. Contudo, não o pus em primeiro lugar porque eu acho que o vestido do final do filme é o mais bonito de todos. E eu sei que é supostamente igual ao vestido do segundo lugar, mas eu acho que os novos pormenores fazem toda a diferença. As asas, a coroa na cabeça e o cabelo apanhado fazem toda a diferença e eu acho que fica ainda melhor.
Esta secção divide-se em duas partes. Uma parte onde eu comparo a tradução portuguesa com o script original e uma segunda parte onde eu falo especificamente acerca dos dobradores. A primeira diferença aparece logo no início, quando a menina que aparece no acampamento se chama Kelly e em português chama-se Shelley. Porquê? Não sei bem, mas eu já tinha ouvido esta discussão online e encontrei isto no Reddit. O que não significa que seja verdade, mas vamos confiar que é. Acredito que a história é que a Mattel não podia usar o nome Kelly na Europa, porque é um nome com direitos de autor para outra empresa na Europa. Eles mais tarde mudaram o nome para Chelsea, de maneira a que pudessem usar em todo o mundo. Se vocês forem ver os filmes mais recentes da Barbie, onde aparece mais as irmãs dela, a irmã mais nova, a mais pequenina toda, chama-se Chelsea. No original, a Shelley diz que não consegue dormir porque a cama tem altos e em português foi traduzido para a cama guinchar. Em inglês, a Barbie diz que a Shelley estava muito entusiasmada para participar na corrida do dia seguinte e em português ela avisa a Shelley que a corrida é bem cedo. O escudeiro do príncipe em português chama-se Rui e em inglês chama-se Reggie. Quando a Odette se oferece para cortar a corda à volta do pescoço da Lila, em inglês ela diz sim, faz isso, e em português ela diz sim, por favor. Ela em inglês tem uma atitude. A Odette é demasiado simpática, porque se alguém viesse dizer sim, faz isso, eu fico logo tipo, agora já não quero fazer. Em português, a Lila insulta o Rodrigo chamando-lhe gorila, mas o insulto original é velho cérebro de pássaro, old bird brain. O que faz mais sentido, mas neste caso traduzir à letra iria ficar estranho, então eles arranjaram um gorila. O nome do Rodrigo em inglês é Rothbart, que é o nome original do vilão do balé. No original, a fada rainha aponta para os animais e explica que alguns duendes fugiram do palácio do Rodrigo, enquanto que em português ela diz que alguns duendes e fadas fugiram do castelo do Rodrigo. O que me faz acreditar que as meninas devem ser as fadas e o Ivan deve ser o duende, enquanto que em inglês são todos duendes. Eu andei à procura no script se mencionava fada em algum lado. Não, eles só falam em duendes no original. A Lila come um queque do Erasmus e sabe mal e ele diz que foi ele que os fez. Em português a Lila responde ai sim, e em inglês ela responde quando? Que é muito mais engraçado. Quando Erasmus pergunta a Lila acerca de velhos amigos, ela responde que eles se reformaram, mas em inglês disse Old Fairy's Home, o que na minha cabeça deve ser um lar para fadas idosas, o que também tem piada. É um bocadinho de lore. Em inglês, quando o Daniel vê a Odette a voar pela primeira vez, diz que prémio! Que é um bocado estranho. E então para o português foi trazido para que beleza. Quando a Odile está a levar com o cheiro das doninhas, em inglês ela diz You are all roadkill, o que é hilariante. Em português foi traduzido para vão pagar bem caro, que não tem tanta piada. Em português, depois de raptar o Erasmus e o pendurar de cabeça para baixo, Rodrigo diz estou a ver que o cristal mágico não é invencível. O que é que o morcego tem a dizer? Que é o Erasmus, por estar de cabeça para baixo. Mas no original ele não faz nenhuma pergunta ao Erasmus, ele questiona-se acerca do que a prima achará acerca do que o livro diz. Erasmus diz que o plano do Rodrigo não irá resultar e ele diz para quem já era, estás muito saído da casca. Sassy, I love it. E depois em inglês ele diz palavras ousadas de um troll que está prestes a ser comido. Pois, porque ele é uma minhoca e só há corvos ali à volta da casa dele. Em inglês a Lila diz que a Odette não pode ir à cidade sozinha em forma de cisne porque a podem matar e diz a seguir I remember, tough crowd. Mas em português esta parte foi traduzida para Já lá estive. É assustador. Em inglês é muito mais engraçado. Em inglês o Daniel pede desculpa e diz que ele ama a Odette, se ela o quiser. Mas em português, ele pergunta se ela quer casar. E ela não responde. O Rodrigo enganou-me.
É a ti que eu amo. Queres casar? Só encosta a cabeça nele. E esta mudança parece que ela é tolinha, porque ele acabou-lhe de dizer: queres casar comigo? E ela não responde. Ela não diz nada, ela faz só assim. Agora vamos falar acerca dos dobradores. Em inglês, a dobradora da Odette é a Kelly Sheridan, conhecida por fazer o voice acting da Barbie até ao filme Barbie and Her Sisters in the Great Puppy Adventure. Ela também é conhecida por dar voz a Starlight Glimmer, de My Little Pony. Por sua vez, a Helena Montes também foi a voz da Barbie durante anos, para além de dobrar a Shell, a Colette e a Rainha Eleanor. O casting director really hate a escolher a Helena porque a voz encaixa perfeitamente e transmite exatamente a mesma vibe que a voz original. A voz que eu prefiro é a da Helena, mas o meu julgamento pode estar a ser toldado por nostalgia. A voz de Daniel em inglês é dada por Mark Hilthred, que também deu voz ao Dominic, que falámos no vídeo anterior. Em português temos o Pedro Pernas, que dá voz ao Casco, ao Agostinho e ao Sportacus. Acho que também prefiro a voz em português para esta personagem, é um bocado mais carismática. A voz do Rodrigo em inglês é o Kelsey Grammer, que também dá voz ao Blinky. Em português, o personagem é dobrado por João Craveiro, também conhecido por dar voz ao Gaston, ao Kronk e ao Príncipe Encantado. Que ícone! Eu prefiro 1000 vezes a voz portuguesa e atrevo-me a dizer que um vilão tão feio não merece uma voz. A atriz que dá a voz à Odile participa no filme Parent Trap. A voz da Odile em português é feita pela Isabel Ribas, que dá voz também à Esmeralda, à avózinha e à Anastácia. Acho que a Isabel Ribas adaptou a sua voz perfeitamente para imitar a original, mas acho que neste caso eu prefiro a voz da Maggie Wheeler. A Lila é interpretada por Venus Terzo, em inglês. Não sei se estou a pronunciar isso bem. Também dá voz à Rainbow Dash. Em português ela é interpretada pela Paula Fonseca, que apareceu também no meu último vídeo porque dava voz à rainha. Ela também dá voz à Lola Bunny, à Dama e à Kiara. Mais uma vez, o casting foi perfeito, as vozes são bastante semelhantes, mas acho que prefiro a voz em inglês. A Fada Rainha é interpretada pela Kathleen Barr, que também deu voz à Serafina e à Bertie. Para além disso, ela é conhecida por dar voz à Trixie Lulamoon e esteve envolvida em muitos projetos da Barbie que nós iremos falar acerca brevemente. Em português, ela é interpretada pela Luísa Salgueiro, que também apareceu no meu último vídeo por dar voz à Madame Carla. Ela também dá voz à Stacy, à Hera e à Fali. Neste caso, acho que prefiro a voz da Kathleen Barr. A Kathleen Barr também dá voz à Maria, que é a irmã da Odette. Em português, ela é interpretada pela Joana Castro, também conhecida por dar voz à Ovina, à Edison e à Claire Nunes. Neste caso, prefiro a voz da Joana. A Carlita é interpretada por Nicole Oliver. Ela também é conhecida por dar voz à Princesa Celestia e à Zoe, e esteve envolvida noutros projetos da Barbie. Também vamos falar no futuro. Fica aqui o teaser que eu quero falar acerca de todos os filmes da Barbie e é isso que eu vou tentar fazer. Em português ela é interpretada pela Sandra Castro, que também dá voz à Barbs, à Melody e à Branca de Neve. Neste caso prefiro a voz da Sandra de Castro. A Sandra de Castro também interpreta a Shelley, que no original é interpretada por Chantel Strand. Espero que tenha dito isso bem outra vez. Que é conhecida por dar voz à Diamond Tiara, Skittles e outros projetos da Barbie. Acho que neste caso gosto mais da voz original. Ian James Corlett é o voice actor do Ivan, que também deu voz ao Wolfie, do último vídeo. Para além disso, ele dá voz ao Ibis, ao Sony e ao Blinky. O André Maia é quem faz a dobragem em português. Ele também é conhecido por dar voz ao Timon, ao Rex e ao Porky Pig. Também prefiro a voz portuguesa neste caso. Michael Dobson dá voz ao Erasmo. Este voice actor também é conhecido por dar voz ao Lee Yoon, ao Harmonia Justin, nem vou tentar ler esse nome, eu nunca vi Death Note, desculpem, e ao Orelhas. O dobrador em português é Alfredo Brito,
conhecido por dar voz ao Shan Yu, ao Rourke e ao Bubbles. Também gosto mais da versão portuguesa aqui. Eu acho que o Alfredo alterou a sua voz para encaixar perfeitamente no design da personagem. No original, o pai da Odette é interpretado pelo mesmo voice actor que deu voz ao Hervé, Gary Chalk, que participa em vários projetos da Barbie. Em português é dobrado por Joel Constantino, que dá voz ao professor Utonian, Zezé Choné e ao xerife de Nottingham. E para mim, a voz do Zezé Choné e do xerife serem a mesma pessoa é crazy. Acho que neste caso gosto mais da voz em inglês. A rainha é interpretada pela Gina Stockdale, que dá voz apenas a esta personagem e apenas participa noutro trabalho de voice actor em 2003, Yvonne of the Yukon, onde interpreta Lady Portia. Em português, a personagem é interpretada por Cristina Carvalhal, que dá voz à Clara Bela, ao Huguinho e ao Pedro. Gosto mais da voz da Cristina. O Rui é interpretado por Brain Drummond, que dá voz ao Carrot Cake, ao Jerónimo Stilton e ao Clive. Em português é interpretado pelo Carlos Freixo, na minha opinião um dos ícones das dobragens portuguesas, e ele é demasiado icónico, mas deixando apenas algumas personagens. Ele dá voz ao Hermes, às enguias da Úrsula e ao Pateta. Claro que prefiro a voz portuguesa. Como sabem, este filme não é um musical, mas é inspirado no balé do Lago dos Cisnes de Tchaikovsky. Tem aqui uma playlist com as músicas utilizadas no filme. Há apenas uma música que foi escrita especificamente para este filme, Wings, de Leslie Mills. Também a vou deixar aqui, é muito anos 2000 e é a música dos créditos. Em relação ao balé em si, eu não tenho grande coisa a dizer porque eu não entendo, não percebo, não tenho conhecimento acerca de balé, mas eu vi este vídeo muito interessante e vou partilhar o que aprendi com vocês. No vídeo elas falam mesmo só sobre as cenas onde eles dançam e dizem que as coreografias estão bem feitas overall, o que faz sentido porque eles usaram pessoas para captar os movimentos e depois fazer a animação com base nesses vídeos. Eu tentei encontrar vídeos deles a fazerem isso especificamente para este filme, mas só encontrei para o quebra-nozes e as 12 bailarinas, por isso não vou incluir aqui. O primeiro grande momento de dança é quando a Odette e o Daniel dançam na floresta. Na peça original, esta é a dança dos cisnes, ou seja, está posta num contexto um pouco diferente, mas acaba por encaixar muito bem e a coreografia está muito boa. Na minha opinião, que não entendo nada de balé, eu acho que o que poderia melhorar era o vestido dela ser um pouco mais curto, porque um grande elemento do balé é vermos as pernas dos dançarinos e o seu movimento, e o vestido acaba por tapar isso. O segundo momento de dança é quando a fada rainha ensina a Odette a dançar para se preparar para o baile. Esta música também é apresentada num contexto diferente do original. Esta música é Napoleon Dance, que ocorre no baile, mas fica bem porque eles estão a ensaiar para ir ao baile, por isso. Estas raparigas dizem que os movimentos estão muito bons, exceto às vezes os braços que não estão esticados o suficiente como é exigido no balé. A última dança é a parte mais icónica de qualquer adaptação do Lago dos Cisnes, o Cisne Negro. Elas adoraram a cena, dizem que a maneira como a Odile dança é muito parecida à dança original do balé, sendo que vários movimentos são iguais. Eu recomendo imenso o vídeo delas e vou deixar nos comentários para vocês, se quiserem, também poderem ver. Eu acho que este foi o meu primeiro DVD da Barbie e, ao contrário da Princesa e da Aldeã, que eu me lembrava do menu e do karaoke e dessas coisas todas, eu não me lembrava de nada deste DVD. O menu nunca foi dobrado para português de Portugal, por isso a voz que fala no início a apresentar o DVD e cada opção e assim, porque os miúdos podem não saber ler, é feita pela dobradora brasileira. O DVD contém o filme, claro, cenas favoritas, mais diversão e ajuda. Dentro das cenas favoritas, o utilizador pode escolher entre 16 das cenas do filme.
Na opção mais diversão temos uma curta-metragem chamada The Music in You. Esta curta fala de 5 adolescentes que andam a estudar música na Juilliard. Uma delas toca com a New York Orchestra e juntos gravam a música para o filme. Neste caso, esta rapariga gravou o violino para a dança do Cisne Negro. Depois temos o balé Lago dos Cisnes. Esta opção deixa-nos selecionar uma cena de balé para aprender acerca dos seus movimentos. E a narradora ensina o nome dos passos de balé. O utilizador pode escolher entre o balé da Fada Rainha, o balé da Carlita, o balé do Ivan e o balé dos Pequenos Cisnes, que não são cisnes, mas... Para mim, a minha opção favorita é explorar as estrelas e nesta opção eles ensinam a reconhecer várias constelações como a Cisne, Pégasus, Leão, Orion, Centauros, Cruzeiro do Sul, Ursa Maior e Cobra. Por fim, ainda dá para ver os trailers dos filmes Barbie e o Quebra-Nozes e Barbie Rapunzel. A última opção do menu é a ajuda que ensina as crianças a utilizarem o comando remoto. Adoro que a Odette diz que não é uma rapariga corajosa, mas ela meteu imediatamente tudo de lado quando viu que o unicórnio estava em perigo e seguiu-a sem pensar duas vezes. Mesmo quando ela estava no grande tronco e teve medo, ela pôs esse medo de lado para se verificar que o unicórnio não se magoava. A Floresta Mágica. Eu sei que a animação não é muito boa, mas a Floresta Mágica continua a ser muito bonita e eu quero ir àquelas cascatas. Eu quero ir àquelas cascatas e quero tomar banho lá. E eu tenho uma cena que eu, quando vejo água, eu tenho de mergulhar. Só que depois vou para mergulhar e a água está fria e eu sou bué picuinhas. Gosto bastante do design da Odile em pássaro, acho que combina perfeitamente com ela. A Odette também, o design em cisne está muito fofo e mais uma vez combina perfeitamente com ela. E adoro o design da coroa dela, é bué bonito, adoro. Adoro que eles nos deram um mapa deste mundo e é um cubo. E achei que isso é um detalhe fixe para nos situar em que era é que nós estamos. Vai para casa. Não ia suportar que o Rodrigo te fizesse mal para me atingir. E deixo-te aqui? Já não há homens assim. Eu vou, mas só se tu prometeres ir ao castelo. Mas Então não me vou embora. Who's this diva? Também gosto que eles ensinam às crianças que o amor verdadeiro são duas pessoas que se tornam uma e não duas metades que se tornam uma, porque há muito aquela cena na sociedade de eu era só metade de mim até te ter encontrado, que acho que é uma retórica errada e não se devia ensinar e nem sei porque é que isso existe. Eu acho que esta mensagem de que são duas pessoas que se tornam numa, acho que é melhor. A cena do cisne negro, apesar de eu ter dito aquelas cenas todas acerca da magia, está 10 de 10. As transições entre a Odile e a Odette são tão boas, a música é fantástica, a dança é fantástica. Estamos a ver a Odette, mas a Odette não está com a expressão da Barbie, está com a expressão da Odile. É tipo 10 de 10. E assim a Odette descobriu a coragem no sítio mais improvável. Dentro de si. Amo, emocionei-me, não me lembrava que acabava assim. Fantástico, perfeito. Temos tido uma pandemia de quirky female main characters e eu gosto dessas personagens. Aliás, eu até me relaciono mais com a quirky girl, mas ver este filme onde a Odette é delicada e feminina e isso é demonstrado como ser corajoso e inteligente é uma lufada de ar fresco. Quando as princesas quirky surgiram eram precisas porque não havia de antes, mas agora é quase a única representação que há nos filmes de hoje em dia. Parece que a indústria não sabe ser equilibrada, não sabem fazer filmes para representar todos, têm sempre de representar só um grupo de pessoas. Adoro este filme, tem uma boa mensagem, é uma boa interpretação do Lago dos Cisnes, porque há muitas interpretações que acabam tragicamente, mas isto, como é um filme para crianças, tinha de acabar bem. A estética é 10 de 10, os vestidos são todos lindíssimos, o príncipe é sassy, which I love. Não é o melhor filme do mundo, a animação não é nada especial, as personagens não têm assim uma personalidade super
detalhada, mas a nostalgia ajuda muito a ver as coisas de outra maneira. Se visse este filme pela primeira vez com a idade que tenho, se calhar não gostava tanto dele como gosto. Mesmo assim, acho que é um bom filme. Se chegaram até aqui, obrigada por terem assistido. Quero deixar os meus agradecimentos à Wiki Dobragens, à Wiki Barbie e à Ballad Rain por serem as minhas fontes de pesquisa. Obrigada por terem assistido e até à próxima.